Olá, gente. Boa noite a todos e a todas que vão chegando por aqui. É com muita alegria que a gente acolhe vocês aqui hoje para essa live. Começo me apresentando. Eu sou Arivan Silva, sou da Articulação Antinuclear do Ceará. Também componho a coordenação nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. E hoje a Articulação Antinuclear está iniciando uma série de lives que nós estamos intitulando Mina de Itatiaia em Foco. Essa série de lives que serão realizadas quinzenalmente, então de hoje a 15 dias vocês já podem esperar que terá outra, né? Elas serão realizadas com pesquisadores, pesquisadoras, com pessoas de movimentos sociais, com pessoas lá do território onde está a mina de Itatiaia, pessoas de assentamentos, comunidades tradicionais, homens, mulheres, juventude. Então estejam convidados para estar aqui com a gente hoje, né? E também já lhes convido para acompanhar quinzenalmente essa série de lives que nós estamos intitulando Mina de Itatiaia em Foco. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para esta noite. Nesta noite nós iremos dialogar sobre o tema a radiação e seus perigos para a saúde humana e o meio ambiente. E nesta noite nós teremos como convidado, aliás, o professor Emerson Almeida, que é membro também da nossa Articulação Antinuclear do Ceará e é mestre em Física pela Universidade Federal de Ceará e atualmente é professor de Física na Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui em Sobral, de onde vos falo. Então, deixa eu chamar aqui o Emerson para ele entrar aqui na nossa conversa. Só um momentinho. Chamando aqui o professor Emerson, que ele deve já estar aqui também nos acompanhando. Enviando aqui. O professor Emerson deve estar entrando. Então, essa série de live, como eu estou comentando com vocês... o professor entrou aqui. Seja bem-vindo, professor Emerson, à nossa live de hoje, que tem como tema a radiação e seus perigos para a saúde humana e o meio ambiente. Você que é especialista nessa área de física, vai ser um papo muito bom, muito gostoso aqui nessa noite, para dialogar com a companheirada que também está entrando aqui, para poder escutá-lo e para poder a gente seguir nesse debate sobre a mineração de urânio e fosfato lá de Santa Quitéria. Eu não disse antes, mas o objetivo dessas lives é a gente poder, nesse momento de pandemia, onde a gente não está podendo sair tanto de casa, só se for mesmo uma coisa, né, essencial. Então, para a gente manter esse contato com as comunidades, manter o contato com o povo aqui do Ceará sobre essa grande complexidade que é a mineração de urânio e fosfato, que o consórcio Santa Quitéria de empresas das indústrias nucleares do Brasil, a Galvani, e o próprio Estado está querendo descer de goela abaixo para a gente, né? Então, professor, seja bem-vindo de novo mais uma vez, e sem muitas delongas, nessa noite de hoje nós iremos discutir o perigo que a radiação pode trazer para a saúde humana e o meio ambiente, e nós chamamos aqui o professor Emerson, que tem dado uma contribuição muito grande na nossa articulação antinuclear, na área de pesquisa, juntamente com a companheirada lá do Grupo Tramas na UFC, não é? E o professor, para além disso, também do seu compromisso de refletir com a gente, é especialista nessa área, né? Então, a gente começa do beabá aqui hoje, e é claro, nas outras lives que virão conseguinte, a gente vai dialogar, é claro, outros temas para além do que a gente vai iniciar aqui hoje. Professor, eu queria começar dialogando com você. E primeiro, a gente sabe que extrair urânio eu sempre gosto de dizer isso, é a gente mexer com aquilo que está quieto, né? E aquilo que está quieto, que se a gente mexer pode, digamos assim,
vir aferir alguém, etc. Então, o urânio talvez represente um pouco isso. E a gente sabe que o decaimento do urânio, ele desencadeia vários materiais radioativos, que, digamos, pode ser prejudicial para o ambiente como um todo, para a saúde das pessoas, para a terra, para a água, etc. Né? E aí eu queria, primeiramente, que você nos falasse sobre, nos explicasse, na verdade, um pouquinho, né? Sobre o que é mesmo o urânio, que a gente tanto fala, e o que é também o processo de radiação. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, professor Emerson. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que acompanham a nossa live. Agradeço o convite aqui, tá certo, fazer esse esclarecimento. Bem, o urânio, ele é um elemento químico, tá certo? Ele é um metal, tá certo? Na forma pura, ele é um metal. É o elemento mais pesado, puro, encontrado na natureza. Mas, obviamente, ele se encontra na natureza misturado com outros elementos, formando alguns minerais. Tá certo? A gente nunca encontra o urânio puro no natural. Tá certo? Só que o urânio ele tem uma peculiaridade, ao contrário de outros elementos, muitos outros elementos da tabela periódica que nós encontramos comumente no nosso mundo. Ele emite energia espontaneamente. Como? Quando ele se parte. O núcleo do urânio ele não é estável, ele pode se partir em algum momento. Aí tem um tempo que ele se parte. Só que nesse processo de se partir, ele emite energia na forma de partículas que se movem em alta velocidade, a partícula alfa e a partícula beta, certo? Então essas partículas que se movem em alta velocidade é o que nós chamamos de radiações ionizantes, que são as que podem causar um dano. Elas podem ser facilmente blindadas, se nós soubermos que elas estão presentes, tá certo? Agora, o problema é que quando o urânio se parte, ele se transforma, aquelas partes dele que se dividiram, se transformam em outros elementos químicos que também são radioativos. Ele não se parte, a radiação acabou. Não, aqueles elementos químicos que resultaram da partida dele, da quebra do núcleo, também são radioativos, tá certo? Tecnicamente, a gente chama de cadeia de decaimento do urânio. Existe uma série de elementos químicos que vão se formando, todos eles radioativos, tá certo? E esses elementos radioativos continuam emitindo radiação, às vezes em maior quantidade que o urânio original, às vezes em menor quantidade, depende do elemento químico, tá certo? A maioria deles são sólidos e um deles é um gás, que é o radônio, tá certo? Então, na mina, lá no município, em qualquer local que tem urânio, na verdade, em todo local, tem esses elementos químicos espalhados no ambiente. Só que a quantidade deles é muito pequena. Existe uma coisa chamada radiação natural que vem em parte desses elementos radioativos que estão no ambiente e que nós convivemos com ele o tempo todo. Só que em alguns locais da superfície da Terra, existe uma concentração maior desses elementos químicos, que são justamente locais onde existem os minerais que têm urânio na sua composição. É o caso da mina de Santa Quitéria. Lá tem bastante mineral, tá certo? Um colofanito que tem urânio presente na sua composição e também tem todos os elementos frios do urânio lá juntos também, que emitindo radiação. Como tem muito mais urânio, esse local emite muito mais radiação para o ambiente. Boa parte dela, obviamente, é contida pelo próprio fato do urânio estar meio que enterrado, boa parte dele está enterrado ali na região, tá certo? E o problema maior é o fato dele estar sendo, a proposta da mina, como de qualquer mina, é tirar a maior quantidade possível desse material. Aí começamos os nossos problemas de fato, que é a exposição desse material ao ambiente e a tudo que estiver nele, inclusive as pessoas, tá certo? Então, façam sempre essa ligação. Mais urânio é mais radiação, tá certo? Mais urânio propriamente está em todo lugar, em muito pequenas quantidades. Certo? Com certeza, professor. Inclusive, o consórcio de mineradoras, que é formado pelas indústrias nucleares do Brasil, que é a estatal no Brasil hoje, que é responsável por tratar a questão nuclear, digamos assim, né? Juntamente com a outra empresa privada chamada Galvani, que inclusive pretende também extrair o fosfato que está associado ao urânio.
Uhum. Eles têm, professor Emerson, dialogado na sua narrativa, digamos assim, de que o urânio que vai ser explorado é uma coisa natural, não é? Eles, inclusive exemplificaram algumas vezes de que a questão da radiação, a gente também necessita dela, porque a medicina, inclusive, o utiliza. Aí dão aqueles exemplos de quando a gente vai fazer um raio-x de um dente, não sei o que, não sei o que. O que é que você diria sobre essa narrativa do consórcio das empresas quando eles minimizam de fato aquilo que não é real, é claro, porque a gente sabe que É, lá em Caetité já acontece a mineração de urânio, em Caetité, que eu digo lá na Bahia, não é? O município do sudoeste baiano, já acontece e nós temos N exemplos de impactos negativos na vida das pessoas, inclusive, lá. Mas aqui inclusive, nós temos a maior jazida de urânio do Brasil, né? Para a gente ter uma ideia, ela é pelo menos 3 vezes maior do que a de Caetité. E eles simplesmente dizem que esse urânio não vai acontecer nada com ele, porque já é uma coisa natural. Fale um pouco sobre essa narrativa do consórcio, por favor. olha, a conversa deles, tá certo? É uma conversa muito semelhante a empregada em outros locais do mundo onde empreendimentos semelhantes foram instalados no passado, tá certo? Em locais na África, em locais na Austrália, tá certo? No qual tenta minimizar o efeito a partir de um exemplo super simplificado. É igual a quantidade de radiação que você recebe com um raio-x, é equivalente. Mas você não vai receber 10 ou 20 ou 50 ou 500 ou 1000 raios-x por dia, ninguém vai. Mas eventualmente, ao longo do tempo, as pessoas que estiverem no entorno da mina ou os próprios trabalhadores vão receber essas doses de radiação extra, tá certo? Por conta da atividade de eles estarem expostos ali a essa quantidade extra de urânio, emitindo mais, como está em maior quantidade, vai estar emitindo mais radiação, tá certo? Então, eles tentam minimizar, no caso do discurso deles, é de minimizar o perigo, falando de uma situação comum. Ou a outra parte do discurso é que é sobre o uso da medicina, que você usa materiais nucleares em medicina radiológica, tá certo? Que você usa aparelhos de raio-x ou usa mesmo radiofarmacos, que são substâncias químicas que têm elementos radioativos que são inseridos na pessoa para combater, por exemplo, alguns tipos de cânceres, tá certo? Mas para obter esses radiofarmacos, você não precisaria de grandes quantidades do material do urânio básico. Uma quantidade pequena já seria suficiente. Obviamente, o objetivo dessa mina aqui, na visão da INB, que é a empresa nacional das indústrias nucleares brasileiras, é para os fins de produção de eletricidade, radiofarmacos também está incluído, tá certo? E propulsão, que é o caso do submarino nuclear brasileiro e algum a mais que possa haver no futuro, tá ok? Que é um projeto muito antigo da Marinha que eles esperam efetivar, talvez em 2029 eles estejam algum. E esse barco vai precisar de combustível. E tem que ter combustível em reserva, porque não faz sentido o Brasil comprar o combustível do submarino de fora, tá certo? Então, na visão deles, eles Com têm que ter certeza. acumulado. A ideia é essa. A ideia é essa. Tá Aham. certo? Então, na verdade, professor, a gente pode dizer com todas as letras, inclusive por aquilo que a gente já sabe, né, que a gente vem dialogando há anos aqui sobre esse consórcio e o que eles têm espalhado, na verdade, na região de Santa Quitéria, no estado do Ceará. Na verdade, por onde a INB passa, ela espalha fake news, que é o nome para dizer mentiras no momento, né? Eu queria mandar aqui um alô, professor, para várias pessoas que entraram aqui na nossa conversa. Um abração aí para o pessoal da ONG Fase, que está aqui, para Marta Freitas, que é uma companheira nossa do Manlá, de Minas Gerais. Tem o pessoal aqui, o Lucas também entrou, acho que o Lucas é aqui lá da Bahia. O Raimundo, que é o Guda, que é lá de Morrinhos, um abraço. O Luiz Paulo também, que é lá de Morrinhos. A Ana Sabrina, a companheira Cecília, companheira do ecossocialista, do nosso setorial aqui no Ceará, não é? Bom, tem uma turma grande aqui, o pessoal do Man Nacional que também entraram aqui. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindas vocês.
Eu não disse no começo, gente, mas eu vou fazer mais algum diálogo aqui com o professor Emerson, que é mestre em física, é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e eu queria também propor para vocês perguntarem aí alguma dúvida que vocês têm com relação a esse tema de hoje, que é a radiação e seus perigos para a saúde humana e o meio ambiente. E eu já queria aproveitar aqui, professor, essa deixa dos perigos da radiação, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, no entorno da jazida e mina de urânio e fosfato lá de Santa Quitéria, chamado a mina de Itataia, né? Tem diversas comunidades. A jazida está num lugar estratégico, digamos assim, na fronteira entre o município de Santa Quitéria e Itatira, mas do lado tem o município de Canindé e Madalena. Então, inclusive, esse entorno que eu estou falando é o entorno ali desses 4 municípios, né? As pesquisas que a companheirada do Tramas fizeram lá há anos passados, registraram, georreferenciaram, inclusive, pelo menos 156 comunidades apenas nos municípios de Santa Quitéria e Itatira. E quando a gente fala de invisibilidade, a gente fala que o consórcio Santa Quitéria invisibilizou muitas dessas comunidades, porque no EIA-RIMA apresentado em 2014, eles falavam apenas de 5 comunidades. Então, 5 para 156 é muita coisa. Isso é para a gente ter uma ideia como o consórcio é perverso quando lida com as pessoas, com aquelas mulheres e homens que moram ali no entorno da jazida, em assentamentos, em comunidades tradicionais, em vilas, em cidades, etc., né? Daí eu queria perguntar para você dialogar sobre como é mesmo que essa radiação que você já explicou tão bem, como é que ela pode prejudicar tanto o meio ambiente como a saúde das pessoas, né? E aí, se você puder depois já adentrar um pouquinho mais com relação... Tem muita gente que pergunta, mas urânio gera câncer de fato? Então, como é que pode chegar até a esse fim, que pode gerar o câncer e outras doenças, etc.? É o seguinte, gente, por que o consórcio faz esse tipo de discurso? Porque a radiação na energia nuclear, ela tem toda uma história tenebrosa atrás dela. E quanto você puder minimizar os efeitos dos problemas que a radiação pode causar às pessoas, melhor para elas, principalmente para as pessoas que não têm acesso a muita informação. Nessa questão, a radiação em si, como é que ela age Por quê? Por que eles fazem isso? Porque a radiação, a concentração de radiação no ambiente, o extra, o a mais que tem lá na região da mina, ele pode provocar mais danos a seres vivos, tanto a vegetais como aos animais. Os animais incluem nós, as pessoas. Como? A emissão extra de radiação pode, tá certo? Se inalada, por exemplo, no gás radônio, ele entra no pulmão da pessoa, uma certa quantidade entra lá, e lá ele decai, ele se transforma em polônio, e esse polônio ele vai danificar as células. Como? Aí a partícula alfa, certo? Que é emitida no decaimento de um material radioativo, ele age nas ligações químicas das moléculas do corpo da pessoa. E lá, tá certo? Pode provocar danos. Pode, porque é uma coisa estatística. A gente diz estocástica, mas é estatístico. Mas quanto mais radiação, maior a probabilidade de haver danos. Quando é que tem mais radiação? Quando tiver mais elementos químicos radioativos. Então, quanto mais, por exemplo, radônio, que é um filho do urânio, um descendente do urânio, você respirar, mais possivelmente você vai adquirir acúmulo de material radioativo no seu pulmão. E é conhecido na literatura médica que, por exemplo, o radônio, como exemplo, ele é a maior causa de câncer do pulmão do mundo, atrás do tabaco. Certo? Então, nós temos uma possibilidade de ter um aumento de cânceres, por exemplo, de pulmão na região ao longo dos próximos anos. Porque, veja só, essa radiação é uma coisa que... o acúmulo de energia, o acúmulo de dano, não vai acontecer em um dia, nem uma semana, em um mês. Mas ao longo de um ano, uma pessoa exposta, uma pessoa ou de uma comunidade próxima, ou algum trabalhador que não tome um cuidado suficiente. Porque os trabalhadores que vão trabalhar lá,
eles vão ser instruídos e vão ser cobrados para usar certas técnicas e usar as roupas de maneira correta. Mas eventualmente algum pode ser contaminado, receber uma dosagem de radônio maior do que deveria e não perceber. E como o empregador dele pode não perceber, tá certo? Isso pode acontecer eventualmente, embora seja difícil, pode acontecer. Mas o maior problema é a vegetação do entorno e as pessoas do entorno, que esse radônio ele vai sair voando, é um gás, tá certo? E ele vai para onde o vento levar, por exemplo. As poeiras que vão ser produzidas pela mina, que não vão ficar contidas pela cerca da mina, a poeira não vai respeitar a cerca, ela vai para frente. Elas vão contaminar o entorno. Elas não vão ficar presas ali nos montes de areia que forem colocados, tá certo? E essas poeiras vão além. E depende da velocidade do vento e da direção do vento, elas podem para contaminar ao redor da mina. E depois vem a água da chuva que vai carregar essas poeiras contaminadas para os rios e açudes da região. Fora a precipitação radioativa que o radônio levado pelo vento vai provocar nos municípios vizinhos. Então, esses materiais vão emitir partículas alfa, por exemplo, e essas partículas alfa vão se acumular em tecidos, vão se acumular no ambiente. E esses materiais radioativos vão se acumular no ambiente. Eles, no processo de decair, vão emitir partículas alfa e vão, com mais material presente no ambiente, haverá maior possibilidade de haver mais danos a nível molecular. Por exemplo, o nosso DNA, o DNA das células das plantas e o DNA das células das pessoas e animais. Nessa situação, podem surgir defeitos genéticos ao longo dos anos, tá certo? As pessoas podem adquirir alguns problemas imediatos, alguns anos, mas o problema maior é na descendência das pessoas, que pode acontecer, tá certo? Como vai relatado em várias situações de contaminação de ambiente em Minas, tá? Porque existem muitos trabalhos nesse sentido. Sim, com certeza, professor. Tem algumas perguntas aqui que depois eu vou já ler. Acho que você também, não sei se você já visualiza aí também na sua telinha, mas eu vejo, mas está passando rolando muito rápido. Eu não consigo pegar, porque certo, fica embaixo. Eu fico olhando vou tentar aqui ver se eu consigo, depois eu vou lhe falando. Mas eu queria, dentro desse seu comentário, apontar uma coisa. O município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi o primeiro município no Brasil que foi explorado uma mina de urânio. Isso iniciou no ano de 1984. Aquele município onde está em cima de um lençol freático, muito importante, inclusive, para toda Minas Gerais, onde tem nascentes, inclusive onde as pessoas vão tomar banho nas águas mornas, digamos assim, né? Para poder se curar, aquela coisa da relação com a natureza, com os seres vivos, etc. E aquele município é um dos municípios de Minas Gerais que tem mais casos de câncer atualmente. Inclusive, tem uma barragem com rejeito de urânio lá em Poços de Caldas, que, inclusive, ali pelo ano de 2019, numa enchente que deu por lá, teve meia ascendente para poder romper, né? Isso causaria um grande desastre, digamos assim, porque a radiação se espalharia de uma forma muito desastrosa. O município de Caetité, na Bahia, hoje, também vai nessa mesma linha. É um dos municípios onde tem mais casos de câncer no estado da Bahia, né? E eu sempre gosto de dizer, professor, que nós não queremos isso para Santa Quitéria, porque, como o senhor falou, a radiação é uma coisa que nem tem cheiro, nem cor, mas ela anda no ar, ela pode chegar lá na casa do camponês, lá no assentamento Morrinhos, lá no assentamento Saco do Belém, lá no assentamento Queimada, na comunidade Racho das Pedras, na comunidade Lagoa do Mato, que é no município de Itatira, lá onde as pessoas estiverem na roça, no seu dia, com a sua enxada, olhando para o vento, colhendo frutos, a radiação pode passar lá, não é? E o que eu acho mais complicado, professor, é que essas pessoas não são, de fato, nem informadas, como a gente comentou já aqui no início, do quão brutal pode ser essa contaminação através da radiação. Eu vou passar aqui por algumas perguntas que fizeram aqui, professor, e aí você vai anotando aí 1, 2, 3 e dialoga sobre elas com as pessoas que estão aqui.
Queria mandar um abraço para o Ricardo. Ele perguntou aqui qual a diferença entre contaminar e irradiar, né? Depois você comenta aí a pergunta dele. Sim. Tem um perfil aqui chamado Dropenda André, acho que é isso, mas ela pergunta que há estudos que apontam índice de adoecimento do trabalhador na mineração de urânio. Então é uma pergunta também aqui que fizeram. Muito obrigado aí para quem fez a pergunta. Tem outra pergunta aqui. Tem comentários também. A parte aqui diz: é perverso e destruidor, onde os lucros estão acima das vidas, né? A companheira Wanda Souto, um abraço aí para a companheira Wanda, ela diz: gostaria que o professor falasse qual a saída diante da falta de consciência dos trabalhadores em relação à exploração da natureza e seus impactos. Considero que ela fala aqui também dos impactos com relação à mineração de urânio, é claro, né? Bom, tem várias outras pessoas aqui que entraram. A Rossana lá de Santa Quitéria, um abraço aí para a companheira Rossana. Rossana diz aqui: Santa Quitéria tem muitos casos de câncer, isso é devido a essa mina? Ela pergunta se talvez, professor Hermes, se o teor de radiação hoje, mesmo sem exploração da mina, será que já esses casos de mina já podem ter relação com esse urânio que está lá no chão ainda? Já foi retirado para estudo um bocado de tonelada, né? Mas, bom, daí eu repassaria para o senhor dialogar com as perguntas que eu fiz, tá certo, e a gente segue dialogando. Vamos lá. É o seguinte, é reconhecido lá já no processo do RIMA de 2014, lá já apontam que por iniciativa de medidas da INB, que a quantidade de radiação no ambiente do município de Santa Quitéria é acima da média, certo? É acima da média. Por quê? Porque o urânio tem uma concentração ali naquela região da fazenda, mas existem quantidades maiores, um pouco mais de urânio espalhado também nos terrenos do município e um pouco mais além também, tá certo? A região da mina propriamente é onde está a concentração maior, mas tem mais urânio espalhado, uma quantidade maior do que em outros locais, do que em outros municípios do estado do Ceará. Provavelmente, se tem mais casos de câncer, isso é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que nós não temos condições de afirmar taxativamente, porque estudos nesse sentido ainda precisam ser feitos para ver como é que ainda tem essa falta, essa lacuna de informação, infelizmente, que o município, o estado e mesmo o consórcio ainda não se disponibilizaram a fazer sobre o mapeamento de casos de câncer na região, tá certo? Que a radiação natural do município já é acima da média, poderia ser a causa desse excesso de casos de câncer. A gente não tem o conhecimento, a gente faz uma hipótese. Eu fiz uma medida, um aparelho de medida de radiação, na época eu estive em Santa Quitéria, na sede do município, e já notei que o banho radioativo na região do município, da sede do município, é maior, de fato, do que a média da radiação do que uma pessoa média deveria receber. Tá certo? Na minha medida, com o meu aparelho, era entre 2,5 e 3 vezes mais. Isso sem extrair ainda nada, né? Sem extrair nada. É só urânio, é só a radiação natural do ambiente. Para um trabalhador da radiação, com exposição de corpo todo, o banho de radiação permissivo é 20 vezes acima de uma pessoa normal. É 20 vezes. 20 vezes. Mas esse trabalhador, ele tem várias vantagens. Além de ele usar um equipamento de proteção, que barraria a radiação alfa, tá certo? Ele se aposenta mais cedo e ele recebe uma insalubridade. Ele se aposenta mais cedo justamente por conta dos perigos de um banho extra poderiam acarretar sobre ele. Assim como qualquer pessoa que lida com radiações ionizantes, que é o caso predominante, né, em situações de mina, como das radiações eletromagnéticas, aquele pessoal que trabalha com os técnicos e médicos e enfermeiros que trabalham com máquinas de raio-x. Todo mundo que foi tomar um raio-x vai identificar essa situação que eu vou falar agora. O camarada coloca lá, ele prepara lá, deixa você pronto e sai correndo da sala, né? Por quê? Porque você vai receber uma dose de raio-x ali e a outra sabe-se lá quando. Mas ele está exposto ali a fazer aquilo ali acontecer com ele 20, 30, até 40 vezes por dia. Então ele não vai se expor a essa dose, porque essas máquinas, a blindagem deles
a blindagem deles deixa escapar uma parte da radiação. E essa pessoa não pode ficar ali na sala, senão vai ficar recebendo doses o tempo todo, tá certo? Então, se no bactéria você tem uma dose de radiação ainda menor do que um trabalhador de radiação, mas tem um grande segredo da dose da radiação, é a mais. Ela está ali o tempo todo, cada segundo a mais, é cada segundo a mais. Em vez de você receber uma unidade, você está recebendo entre 2,5 e 3 vezes a mais a cada segundo. Não é uma dose de raio-x que você vai receber, são várias por segundo. Esse é o grande questão que o consórcio não fala, tá certo? Foi feita uma pergunta aqui sobre irradiar e contaminar. Irradiar é quando você está aqui e tem uma fonte radioativa que está emitindo a uma certa distância de você. Então você está recebendo uma irradiação daquela fonte radioativa. A contaminação, tá certo? É aquele processo no qual você entra no seu corpo uma fonte, essa fonte agora não está ali distante de você, irradiando você. Ela entrou no seu corpo e ela lhe contaminou. E ela lá dentro, ela vai irradiar dentro do seu corpo, tá certo? E obviamente, estando dentro do seu corpo, ela vai causar mais danos mais rapidamente do que se você estiver próximo a uma fonte radioativa. Digamos assim, seja a mesma fonte radioativa. Certo? Um pedacinho de uma poeira de urânio. Aquela poeira de urânio a 1 metro de você, ela não vai causar problema para você, não. Você pode até ficar vários minutos ali perto dela, que não vai ter problema nenhum. Tá certo? Mas uma coisa muito diferente é você ingerir essa poeira de urânio. Esse urânio vai para dentro do seu organismo e você vai ficar contaminado com ela. Aí vai entrar no processo do seu organismo de se livrar daquilo, seja pelo sistema digestivo. Aí vai levar o tempo que o sistema digestivo levar para colocar aquilo para fora pelas excreções, tá certo? No caso do radônio, vai ter uma contaminação, porque o radônio entra no seu pulmão e de lá ele não sai. E ele vai decair lá dentro e o polônio, que é um filho do radônio, vai ficar depositado lá. E o radônio vem do urânio, tá certo? E gera câncer, isso daí é câncer. E aí gera o câncer, esse é o problema, tá certo? Professor, sobre a questão dos trabalhadores e contaminação de trabalhadores, é o seguinte, a maior parte dos problemas acontece muitos anos depois que a pessoa começou seu trabalho na mina. Porque a radiação, ela atua com o passar dos anos, gente. Não é uma coisa, como eu falei, não é uma coisa imediata, não é uma coisa de um ano. Para um trabalhador de radiação, os problemas maiores surgem muitos anos depois e podem surgir na descendência dele, tá certo? Existem casos na Europa, lá em Portugal, eu acompanhei alguns casos dos deputados no parlamento português sobre os direitos dos trabalhadores das minas de urânio portuguesas, tá certo? Que estavam atrás de seus direitos devidos por conta das doenças que eles adquiriram associadas ao trabalho que eles faziam nas minas de urânio em Portugal, tá certo? Então, algo semelhante acontece com os trabalhadores da radiação, tá certo? Que trabalham com radiação em minas em vários locais do mundo. Obviamente que isso é uma coisa que tem que ser vista com as medidas de segurança que são adotadas para os trabalhadores e como eles usam essas medidas de segurança e quais são as medidas de segurança do local. Isso é uma questão das leis de trabalho locais, tá certo? Mas se um trabalhador for descuidado ou se o empregador for descuidado ou pouco atento ou pouco disciplinado, a pessoa vai acabar se contaminando. Só que ele não vai ver isso na hora, exatamente. Tá certo? Mas ele pode ver isso ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. O problema pode surgir nessa vida. Então pode surgir, é uma coisa assim aleatória que depende de vários fatores. Mas existem trabalhos que correlacionam trabalhadores de radiação e problemas que eles adquiriram. Esses problemas vêm de banhos radioativos. E a maior parte dos problemas são cânceres. Com certeza, professor. Queria mandar um alô aqui, professor, lá para o Luiz Paulo, lá de Morrinhos, que está assistindo a gente. Ele comenta aqui, dizendo o seguinte: segundo o consórcio, a implantação do empreendimento não vai prejudicar as comunidades vizinhas. E ele continua depois dizendo, não dá para acreditar. Isso não. Você já explicou muito bem, a gente já comentou sobre isso aqui. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. No caso, eu vou fazer um comentário enquanto você procura ele, pode ser? Pode fazer. Isso aí faz parte. Eu já vi vários empreendimentos desse porte ou assemelhados serem instalados. É um semelhante processo de mineração, né?
digamos assim, é uma conversa para boi dormir, é para acalmar, certo? Mas você não deve levar em conta, não deve se levar em conta, porque eles não sabem, de fato, eles não sabem qual o alcance do impacto real daquela mina quando ela estiver em operação. Eles não têm a menor ideia. Eles não têm a menor ideia. Assim como quase ninguém no mundo consegue ter uma ideia do impacto real do banho radioativo na região. Tá certo? Então eles não sabem, eles só estão fazendo isso para acalmar, mas é basicamente uma enganação para o momento, útil para o momento. Tá certo? É, de Mas é fato. porque ninguém sabe. Mesmo porque nós não temos acesso aos dados oficiais sobre os banhos radioativos que a ANB, junto com a CNEM, podem ter produzido, porque esses dados eles são reservados. Até o momento nós não temos acesso, a gente não pode analisar isso para ter uma resposta exata. Assim como essas pessoas que falam isso, elas também não têm acesso a esses dados, então elas repetem um discurso que é ensinado a elas para que é desempenhadas para elas passarem para as comunidades, porque elas mesmas não sabem também. Uhum. De fato, professor. Tem outra pergunta aqui do Ricardo, que ele perguntou o seguinte, aí depois você comenta. Note aí a pergunta, que é a seguinte. Ele pergunta, professor, qual a diferença entre a irradiação nas células somáticas e as células germinativas? Daí Ah, depois você comenta sobre isso, professor. Eu vou passar aqui mais para outros comentários, ou para... o Luiz Paulo comentou aqui de novo, né? Algumas pessoas pensam que porque o urânio vai sair daqui bruto é menos perigoso. Queria que o senhor explicasse. Acho que talvez você... o que estão dizendo, professor, é que o urânio vai ser beneficiado e sair de Santa Quitéria em formato de yellowcake, não é isso? é, Na verdade, isso seria talvez uma coisa boa para você comentar, porque essa última chegada aí do consórcio pela terceira vez que eles chegam aqui uhum. querendo o licenciamento da mina, né, para poder começar a estação. E esse material, urânio, fosfato, mas esse material radioativo, digamos assim, ele vai ser transportado por vias pela CES, do estado do Ceará, para chegar no porto do Mucuripe e no porto do Pecém. E aí, juntando essa pergunta que a pessoa fez aqui, que é o companheiro. Deixa eu ver aqui, não lembro. Foi o Luiz Paulo também que comentou aqui sobre isso, para você explicar. Mas assim, se, por exemplo, uma carrada, um caminhão desse de Yellowcake sofreu um acidente ali no município de Canidé, o que é que isso acontece de fato com um acidente, com esse material que é extremamente radioativo? Porque eu não sou da área, mas o Yellowcake, pelo que eu entendo, já está um pouco concentrado de alguma forma, né? É, é o seguinte, eu vou falar algumas perguntas aqui, eu vou até chegar ao Yellow Cake, tá certo? Beleza, professor, vai lá. É o seguinte, a questão das células, as células somáticas são aquelas células que já estão construídas no corpo. O banho radioativo pode fazer com que o DNA seja atingido dessas células, e esse DNA pode fazer com que a célula venha a morrer ou funcionar de maneira inadequada. No quê? Na produção de proteínas, tá certo? A célula pode morrer, a célula pode se regenerar, ou a célula pode ficar funcionando ruim, de maneira ruim, tá ok? E se o número de células atingidas dessas células pode ser muito grande, pode provocar pode chegar a provocar, se houver uma mudança coletiva a criação coletiva de um efeito genético no DNA, pode haver uma passagem para a descendência. Isso é muito raro, isso é muito difícil, tá certo? O problema maior é o banho radioativo sobre essas células germinativas, que são aquelas células de embriões que estão surgindo, ou de crianças que têm processo de reprodução celular muito acelerado. Então está havendo muito processo de reprodução celular entre pessoas jovens. Sempre quando eu falo pessoas jovens abaixo de 13 anos de idade, essas pessoas têm muito mais facilidade de adquirirem um defeito genético permanente que podem passar para a sua descendência, ou ele pode ter um problema de saúde no futuro por conta de, lá quando ele era jovem, ter recebido um banho de radiação que mudou o conjunto de células do seu corpo, nas células mais jovens. Acho que ele está se referindo a essa situação. Nas células de organismos já prontos, já plenamente funcionais, defeitos podem provocar ou a morte da célula, ou um mau funcionamento dela,
ou a célula pode se reparar, tá certo? A célula tem mecanismo de reparo do seu DNA. Eu estou falando aqui me restringindo ao dano provocado no DNA, na molécula do DNA que está no núcleo da célula. Mas a radiação atinge todas as moléculas do corpo com igual, digamos, com igual possibilidade. As que estão no núcleo da célula é a situação mais crítica. Tá? E nessa situação mais crítica, por quê? Porque a célula funcionando mal, ela pode provocar uma situação de produção de proteína inadequada e a pessoa pode adquirir algum problema. Por exemplo, os astronautas, quando vão para a Estação Espacial Internacional, eles recebem um banho de radiação bem maior do que a média das pessoas aqui na Terra, porque eles estão lá expostos à radiação que vem do Sol, tá certo? E essa radiação, a radiação cósmica também, que vem do espaço exterior. E essas pessoas, acho que é um terço delas, quando elas voltam para a Terra, elas adquirem alguns problemas permanentes ou temporários, devido a esse banho de radiação extra. Tá certo? O próprio Marcos Pontes, se eu não me engano, ele voltou da missão dele, volta ao ministro da Ciência e Tecnologia, com 2 problemas, tá certo? Associados à capacidade dele de quebrar moléculas no trato digestivo. Mas com o tempo ele se recuperou, com o tempo. Tá certo? Por quê? Porque ele não ficou tanto. Ele deixou de ficar exposto à radiação, que é na estação espacial. O Yellow Cake é aquele produto usado, seria o concentrado de urânio, como a proposta de sair da mina para ser levado, para transportar, para fazer o enriquecimento final, que é a separação do elemento combustível, que é o urânio 235, que é o isótopo é o tipo mais energético do urânio, tá certo? Que é usado como combustível em reatores nucleares em geral. Tá ok. Uma possibilidade de um acidente, se eu não me engano, a categoria do acidente existe categorias de acidentes nucleares. A categoria de acidente de um derramamento de urânio, ou de um concentrado de urânio, é um acidente da categoria nível 3. O que aconteceria? A área teria que ser toda isolada e todo local onde a poeira se assentou, o chão, inclusive, teria que ser removido para ser levado todo. Para os elementos constituídos da poeira, isso na prática rigorosa, certo? Teria que ser removido para ser depois separado, mas tudo teria que ser removido, e se houver possibilidade financeira, se houver reservas para tanto, obviamente haveria resseparação para tirar o Yellow Cake daquela terra. Só que aquela terra ela ficaria contaminada porque haveria aquela poeirinha tão fininha que não conseguiriam separar, ela ia ser tratada como lixo radioativo. De qualquer maneira, a região do acidente ficaria interditada durante algum tempo. Quanto tempo? O tempo que fosse necessário para desirradiar, tirar a radiação do local. Obviamente que eles iriam medir, por exemplo, se for na beira de uma estrada, eles vão medir o banho de radiação do ambiente da estrada para ver se as pessoas passando ali a uma certa velocidade, elas estariam seguras dentro do seu carro. Muito provavelmente estariam, porque o carro ele vai agir como uma blindagem. A pessoa passa ali sem um ar-condicionado ligado, com o vidro fechado e tudo bem. Tá certo? Enquanto a equipe está ali tirando a terra, tirando as árvores, tirando a grama, tirando tudo que a poeira ou o pó do urânio derramado, que se no caso dele ter sido derramado, porque os tambores eles são muito resistentes, eles são feitos para serem resistentes. Mas nunca se descarta haver um acidente catastrófico no qual o tambor se abra e derrame seu conteúdo no ambiente. Tá certo? Nesse caso, teria que ser feita uma ampla limpeza do local, inclusive com a remoção da terra onde a poeira se assentou. Não só da poeira em si, mas da terra onde ela se assentou. E torçam para que não chova, porque senão essa poeira vai ser levada pela água, sabe-se lá para onde, tá certo? Um acidente desse, ele ficaria muito mais catastrófico se chovesse. Porque a água carregaria tudo para longe, tá certo? De fato. Professor, nós já estamos aqui com 45 minutos e vai estar faltando aqui 15 minutos para a gente terminar, até porque o aplicativo aqui do Instagram vai fechar depois. Mas eu queria mandar um alô aqui também, um abraço para a Jamile, lá do Riacho das Pedras, que ela está aqui participando, é uma jovem companheira que está sempre ligado aqui nessas discussões, lá na comunidade. Um abraço especial também para a companheira Camila Mudrec, lá da Bahia, que é a companheira do MAN. Está discutindo também sobre a questão da mineração de urânio lá na Bahia. E a Camila, com certeza, sabe mais do que nós aqui, que a Bahia, professor, lá em Caetité, é um local que isso tudo que você está tentando explicar do ponto de vista científico, de alguma forma,
a Bahia, de fato, vivenciou tudo isso, né? Desde esse processo de animais, de pessoas que nasceu com Deformidade? deformações, né, na verdade, né? Com processo de vazamento de material radioativo que chegou nos rios, com pessoas que morreram com câncer, que moravam ali no entorno. Por mais que isso não seja comprovado, porque às vezes vai para um hospital em outro município, e isso não é registrado como se fosse lá de Caetité. Enfim, são vários. Inclusive, Camila, depois nós vamos articular uma live dessas com uma pessoa da Bahia. Acho que é super importante para o pessoal daqui do Ceará também entenderem qual é a dor que o pessoal da Bahia passa com relação a esse processo de mineração de urânio na Bahia desde o ano 2000 já, né? É muita peia, digamos assim, para o nosso povo. Mas eu queria, tem outras perguntas aqui, professor, que eu acho que de Eu vi alguma aqui, forma você já eu respondeu, consegui pegar uma inclusive, aqui passando. mas eu queria fazer uma final aqui, e aí você vai ligando com essas outras que vão saindo aí, ó. Essa eu não poderia deixar de fazer para você, porque, professor, você participou daquele painel acadêmico popular que estudou o EIA-RIMA do Projeto Santa Quitéria em 2014. E era um documento que tinha mais de 5 mil páginas, né? E vocês que eu digo, você e outras pessoas, como a professora Raquel Rigoto, o professor Jeová Meirelles, o Rafael Potiguar, a Camila Dias, bom, uma diversidade de professores, né? Incluindo você. E daí eu queria, a gente começou falando aqui que esse consórcio, ou seja, a mineradora, tanto as indústrias nucleares do Brasil como a Galvani e o próprio Estado em si, eles não são tão transparentes, digamos assim, com a realidade do caso. Inclusive, no EIA-RIMA isso estava muito claro. E daí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, quais foram, de fato, as contradições que vocês encontraram naquele EIA-RIMA que não condiziam, de fato, com a realidade do que poderia vir a ser a questão da exploração do urânio lá em Santa Quitéria. Eu sei que tem várias, mas escolha aí umas 2, 3 para você exemplificar e dizer para a gente. Olha, Ivan, tinha a questão das comunidades, tá certo? O número discrepante das comunidades. Eu fiquei mais com a parte de informações sobre a qualidade técnica do trabalho sobre análise radioativa, tá certo? Essa, digamos, é a minha parte, porque era o que eu podia analisar com mais eficiência. Então, lembrando aqui uma das perguntas que foi colocada, tá certo? Na época, tinha a ideia da mina era fazer uns represamentos, tá certo? E esses represamentos haveria um acúmulo de material aquoso vindo do processamento do mineral extraído para fazer a separação dos óxidos de urânio e do fosfato, certo? Pois bem, como em qualquer outro processo de mineração, esse material ele tem que ser encapado por baixo para não vazar, para atingir o solo e o subsolo, tá certo? E os aflúvios de água, para que carregaria o material tratado, porque aquele material, aquela água, é contaminado por radiação. Com o resto de isso, que não professor, foi... inclusive que aconteceu lá em Caetité, que eu estava falando, exatamente esse É, processo. justamente. Esse foi um dos maiores problemas lá, que eles não explicavam como fazer a contenção para evitar a contaminação do solo e subsolo do material aquoso ali presente, que carregaria a radioatividade do urânio ainda presente, que eles não conseguiriam tirar todo o urânio ali, sempre sobra alguma coisinha, e principalmente dos outros elementos químicos descendentes do urânio, presentes na cadeia de decaimento do urânio, que estariam ali presentes em grande quantidade, que iriam para contaminar o solo e os aflúvios de água. E esses aflúvios acabariam ficando contaminados. Certo? O que se esperaria que aconteceria em Santa Quitéria seria o que aconteceria lá em Caetité, que seria a contaminação dos poços da região por essa água. Porque não havia garantia de que o isolamento perduraria o tempo necessário. Que tempo necessário é esse, gente? São dezenas de anos para que aquele material comece a se tornar inerte, menos perigoso. Não é um ano, gente. Não é um acúmulo de uma lama qualquer. É o acúmulo de uma lama
que contamina durante dezenas ou centenas de anos. Esse é o maior problema da radioatividade, tá certo? Então, essa não é a contradição, é os problemas. Eles minimizavam o impacto de coisas como essa, tá certo? Através da esquecer as comunidades, a quantidade de comunidades a serem, que estavam no entorno, também tem essa função de você minimizar o alcance que essa contaminação teria com o tempo. Tá certo? Então, essa na minha lembrança, porque eu obviamente trabalhei já há muito tempo atrás, essa era um dos principais pontos. Além da questão do uso da água, que foi o principal fator que negou a instalação do processo na época, mas a questão da contaminação do ambiente, tá certo? Provocado pelo acúmulo de material aquoso, no qual não havia uma garantia de uma manutenção continuada, porque nunca tem uma garantia de manutenção continuada do depósito de água, da represa de água, tá certo? Foi que nos preocupou bastante, como o processo que acontece lá em Caetité. Dessa maneira, eu acho que respondi uma das perguntas que eu vi aqui, fiz a ligação com as duas, certo? Tranquilo, professor. Beleza, tranquilo. Professor, faltando aqui 10 minutinhos, eu vou agradecendo aqui todo o pessoal que estão participando. Mas eu ainda queria... eu sei que aqui nós vamos debater na série de ciclos aqui, que estamos chamando de Mina de Tatá em Foco. Nós vamos ter uma série de lives aí agora, não sei até que mês, mas de 15 em 15 dias, de hoje a 15 dias, vai ter outra, com outra pessoa, com outro pesquisador, etc, não é? Mas eu queria, professor... Só um complemento, só... Beleza. Naquela época se tinha essa questão de se fazer esse barrageamento por conta do volume de água que seria utilizado. Na atual tecnologia que o consórcio propõe para ser usada, haveria um uso de uma quantidade menor de água, cerca de 30% a menos. Mesmo assim, essa quantidade de água utilizada preocupa não só pelo consumo em si da água, mas pelo que vai acontecer com a água que haveria de se acumular com o tempo. Tá certo? E com os rejeitos das montanhas que se ficariam, como é que elas ficariam protegidas ao longo dos anos? Porque você vai colocar uma cobertura plástica, tá certo? Se desfaz com o tempo. Todo mundo já viu cobertura plástica se desfazer. E essa cobertura plástica tem que ficar ali, gente, protegendo durante dezenas de anos. E quem é que vai pagar isso? Quando o consórcio for embora, quando a INB for embora, quando a Galvani for embora, eles vão ficar aí 20 anos. Aí vai ficar lá nossos filhos, nossos netos, e aquele monte de poeira de material radioativo ali na vizinhança deles. Tá certo? Quem é que Professor, vai cuidar? Como eu ia dizendo, para a gente Sim, finalizando já aqui, na verdade é o seguinte, vamos ter aqui várias outras lives, né? Vamos discutir a questão da água, nós vamos discutir a questão dos impactos diretos na agricultura, nós vamos discutir mais a fundo ainda um dia, vamos convidar aqui a professora Raquel Rigoto para a gente discutir a questão da saúde mais a fundo, que eu acho que isso... Tem várias perguntas que aqui não deu tempo a gente, né, hoje debater, mas eu queria finalizar, professor, dizendo o seguinte, aí depois você vai falar ainda, claro, o seguinte... Os impactos com relação ao gás radônico que você mencionou, eles são enormes, né? Nós estamos, inclusive, juntamente com a companheirada aqui da Articulação Antinuclear, organizando um mapa onde a gente está colocando nesse mapa os impactos diretos, ou seja, daquelas comunidades que estão ali mais no entorno, ou dos municípios que estão mais no entorno da mina, né? E daqueles municípios que indiretamente vão sofrer também com esses impactos. Que aí aqui eu diria, o tal do gás radônico, ele pode chegar, por exemplo, em Monsenhor Tabosa, onde tem uma quantidade enorme de aldeias indígenas, de terras indígenas. Os povos potiguaras, gaviões, pode chegar, por exemplo, lá nos Anassés, em Caucaia, pode chegar nos Tremembé, por exemplo, lá em Itapipoca. Porque, como você falou também, tem a questão das águas, não é? Das bacias hidrográficas, que, inclusive, o rio Acaraú tem nascente lá na Serra da Itataia, o rio Aracatiaçu tem nascente lá na Serra de Itataia, e muitas das águas que descem também aqui para o litoral, para o lado da bacia do Curu, também tem algumas nascentezinhas ali. Então, uma vez isso
pousando, por exemplo, nas nascentes, quando a água, quando chover, tem gente que diz que não chove no semiárido ou no Ceará, mas aqui tem grandes torrentes de água que arrombam os açudes, né? Então, Pois é. com certeza também levaria esse pó ou essa radiação que pode se alojar, digamos assim, nas rochas, etc, etc. Mas eu queria, professor, pedir para você fazer a sua fala final, comentando sobre será mesmo que nós precisamos de energia nuclear? Ou será que o Estado está querendo forçar a barra para isso, porque eles têm um projeto que é contrário ao projeto do povo, dos modos de vida daquela região? Ou seja, será que não teria uma outra alternativa para gerar energia e não adoecer o povo, etc? Comente um pouquinho sobre isso e vamos finalizando, tá bom? Olha, a questão das fontes de energia, toda a civilização, nossa civilização é movida pela disponibilidade de mais energia, né? Você quer desenvolver uma base industrial, quer dar mais conforto à população, você precisa ter energia. Nós nos comunicamos aqui porque temos energia elétrica disponível. Essa energia elétrica vem de uma fonte hidrelétrica lá no Vale de São Francisco, muito provavelmente, certo? Então, quanto mais energia você tiver disponível, mais possibilidades de instalações industriais você tem para oferecer. Se você tem mais energia, essa energia seria barata e a energia barata é um fator favorável à instalação de indústrias numa nação, assim como para oferecer mais conforto para a sua população, tá certo? A energia nuclear, qual é o grande mote da energia nuclear? Não é só para produzir bombas, que muita gente tem ideia. Porque é por causa da concentração absurda de energia que tem por grama de urânio. E essa concentração absurda que atrai ao uso da energia nuclear. Como um todo, ela é tão suja, tão perniciosa ou tão cara quanto as outras fontes de energia, incluindo, muita gente não sabe, a energia solar também se você olhar desde o princípio, a energia solar também é energia suja, por conta das técnicas e dos trabalhos que têm que ser feitos para fazer uma célula fotovoltaica. A energia eólica também tem seus problemas ambientais. Por exemplo, numa região onde você instala um aerogerador, ou uma fazenda eólica, basicamente a fauna aérea é destruída pelos próprios aerogeradores. Todas elas têm problemas ambientais, mas algumas têm mais e outras têm menos. A energia nuclear ela tem um muito mau nome por conta dos acidentes e das situações de falta de controle ou de incapacidade de prever um efeito que os acidentes como Chernobyl, Fukushima, Windscale, Three Mile Island e outros menores, vários que aconteceram no mundo, mostraram que uma tecnologia trabalhando no limiar, com pessoas com descuido, seja no passado, na estrutura ou no presente, não tomaram cuidado. Mas temos alternativas para trabalhar com uma fonte de energia que podem ser mais defensáveis e que não prejudiquem na sua retirada, como no caso do urânio, comunidades. Podemos trabalhar Isso. com energia eólica, podemos trabalhar com energia solar. Elas têm seus problemas, mas temos como mitigar esses problemas em curto e no mais tardar em médio prazo. Já a energia nuclear, os problemas que elas podem criar, desde a produção, na mineração, até o final, a cadeia de problemas que podem surgir, na vida toda humana, não vamos conseguir mitigar. Uhum. Muito provavelmente. Professor, Esse é o nós problema. temos ainda aqui agora só um minuto e eu não estou lhe cortando, eu só estou querendo aqui, primeiro já lhe Não, já agradecer acabei. profundamente pela sua participação aqui hoje, pelos esclarecimentos. O tempo é pouco, infelizmente, não dá para a gente aprofundar no miudinho, mas assim, você foi muito, muito bom aqui o seu debate, inclusive com o pessoal que estão aqui no chat, perguntando e tal. Mandar um abraço especial aí para o pessoal lá de Minas Gerais, da Bahia, do Piauí e muitos aqui do Ceará, principalmente ali do entorno da mina de Itatá, que estão aqui participando. E eu queria lembrar, nesses segundos que falta, que nossa série de lives sobre a mina de Tataia em foco, que a gente está chamando, né? Ela vai ser de 15 em 15 dias. Eu estava olhando aqui na agenda, a próxima será dia 26. É claro que a gente vai fazer um card bonitinho, vai mandar para os grupos, comunicar e etc. E é isso, a gente não dá mais para a gente continuar, porque o Instagram aqui vai já fechar. Mas um abraço muito especial para todos e todas que participaram aqui. Um abraço especial. A gente não respondeu todas as questões, pede desculpa, mas
Enfim, nas lives todas, nesse mundo remoto, sempre, às vezes, né, fica alguma coisa sem a gente, sem a gente poder responder tudo. Um abração para vocês, muito obrigado. Desse que vos fala, Erivan, um abraço, Emerson.